aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cubo. Hoje a gente vai trabalhar com progressão geométrica, beleza? É um assunto relativamente fácil, não é tão difícil assim e cai bastante contextualização sobre ele. Mas antes da gente começar, não esquece, se você não é inscrito, se acabou de chegar aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Lembra que sempre que tem um vídeo teórico, nele tem uma lista de exercício para que você possa treinar o que você aprende aqui na teoria. Beleza? Então, se você já é inscrito, compartilha aí nas suas redes sociais o Cubo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação do canal. Beleza? No mais, bora para a aula. Então, inicialmente, o que você precisa saber sobre PG? PG, a progressão geométrica, ela é uma sequência numérica onde um se difere do outro pelo produto de uma razão. Como assim? Na PA, se você não viu o vídeo de PA ainda, vale a pena dar uma conferida, tá certo? Na PA, o segundo termo, ele é o primeiro somado à razão, ou subtraído à razão. O terceiro é somado à razão, é o segundo mais a razão. O quarto é o terceiro mais a razão e assim sucessivamente. Para a PG, a gente tem uma pequena diferença. O segundo termo, ele é o primeiro vezes a razão, tá certo? Então, justamente por esse motivo, a gente diz que uma PG ela tem uma certa semelhança com uma função exponencial. Tem até um vídeo no canal aí sobre função exponencial, que são os crescimentos exponenciais. Por isso que os valores acabam sendo maiores e você vai trabalhar muito com potência, tá certo? Mas não é muito difícil. Entre os tipos de PG, a gente tem classificações especiais. Olha só, enquanto na PA você tem apenas dois tipos, se ela é crescente ou decrescente, na PG você tem 5 possibilidades diferentes. Olha só, a PG crescente. O A1 é maior que 0 e a razão é maior que 1. Por exemplo, imagina aí, se o primeiro termo da PG ele é 3, digamos que a razão seja 2. Então, para construir a PG, eu tenho que ir multiplicando, certo? A partir do 3, vou multiplicar por 2. Então, eu teria a PG como 3, 6, 12, 24 e assim sucessivamente. Isso forma uma PG de razão 2 e uma PG crescente, porque os valores tendem a aumentar. A PG constante. PG chamada de constante é quando o A1 é 0, que aí independente da razão ela vai continuar toda 0, né? Também é chamado de PG nula ou neutra. E quando a razão é igual a 1. Por quê? Se a razão for igual a 1, todos os termos da PG serão iguais. Por exemplo, uma PG que o A1 é igual a 5. Se eu multiplicar 5 vezes 1, dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Infinitamente. Então, essa PG é chamada de PG constante. Certo? Repara que aqui eu tenho um ou seja, eu posso ter um A1 igual a 0 e ter uma PG constante, independente da razão, ou posso ter uma razão igual a 1, independente do A1, e a PG ser constante também, tá? Outro tipo, PG decrescente, e aqui a gente tem dois casos. Se o A1 ele é positivo, ele é maior que 0, e a razão ela é fracionária, por exemplo, digamos que a razão seja 1 sobre 2. Se o A1, o primeiro termo, por exemplo, for 16, 16 vezes 1 sobre 2 vai dar 8. 8 vezes 1 sobre 2 é 4. Repara que essa PG ela começa com 16 e vai decrescendo. 16, 8,
4, se você continuar vai dar 2, 1 e por aí vai, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é dela decrescer negativamente. Por exemplo, A1 é menor do que 0 e a razão é maior do que 1. Então, o que acontece se isso vier a acontecer, né? A gente vai ter, se o A1 for negativo, por exemplo, digamos que o A1 seja menos 3 ou menos 2 e a razão seja 5. Então, você vai ter, primeiro termo menos 2 vezes 5, o segundo termo dá menos 10 vezes 5, terceiro termo dá menos 50. Repara que em módulo ela cresce, mas como são números inteiros negativos, ela decresce em valor, tá certo? Então, nesse caso, também é uma PG decrescente. Outra possibilidade, a PG oscilante ou alternante, é a mesma coisa. É quando a razão é menor que 0. Então, se a razão é negativa, então você vai ter os termos um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Por quê? Imagina comigo. Digamos que o primeiro termo fosse 5. Vamos falar que a razão seja menos 2. Então, eu teria 5 vezes menos 2, daria menos 10. Menos 10 vezes o menos 2, que é a razão, geraria um terceiro termo positivo, que é o mais 20. Se eu multiplicar o mais 20 por menos 2 de novo, eu vou achar menos 40. Reparou? Eu tenho um positivo, um negativo, um positivo, um negativo e assim sucessivamente. Então, essa PG é chamada de alternante ou oscilante. A gente ainda tem a PG estacionária. Ela acontece quando o primeiro termo ele é diferente de 0 e a razão é 0. Então, como que isso fica, né, a aparência dela? Imagina o seguinte, eu tenho um número qualquer para o primeiro termo. Digamos que ele seja 4. Se a razão for 0, qualquer coisa que eu multiplicar ali vai dar 0. Por quê? 0 vezes 4 é 0. O terceiro termo vai ser 0 vezes 0, que é o segundo vezes a razão. Então, a gente vai ter uma PG em que o primeiro termo não é 0, mas todos os outros são zeros. Então, isso é o que a gente chama de PG estacionária. Não confunda ela com a constante. Na constante, todos os termos são iguais, tá certo? Então, nesse caso da constante, a PG teria só zeros. No caso da estacionária, o primeiro termo não será 0. Entendeu a diferença? A PG tem duas propriedades que são de extrema importância para que você lembre. A primeira propriedade diz o seguinte, que o produto dos extremos de qualquer PG é sempre igual. Como assim, produto dos extremos? Se você pegar aqui o primeiro e o último termo dessa PG aqui, por exemplo, e multiplicar 2 vezes 486, vai dar 972. Se você vir aqui e multiplicar o segundo e o penúltimo, 6 vezes 162, também vai dar 972. Se você multiplicar 18 vezes o 54, também vai dar o mesmo valor, 972. Então, sempre o produto dos extremos de qualquer PG é sempre igual. Outra propriedade. O termo do meio da PG, nesse caso aqui eu peguei só 3 termos, mas digamos que poderia ser qualquer PG. Se você pegar 3 termos em sequência, o termo do meio ele é a média geométrica dos 3, tá certo? Anderson, mas eu não sei o que é média geométrica. Então, média geométrica é a raiz enésima da quantidade de número que a gente multiplica. Por exemplo, essa média geométrica, nesse caso, ela vai ser a raiz cúbica, porque são 3 termos, de 2 vezes 4 vezes 8.
Então, 2 vezes 4 vezes 8 vai dar 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Ou seja, é o termo do meio. Ô Anderson, mas se eu tenho, para achar a média geométrica, eu já tenho que ter o termo do meio? Qual a utilidade dessa propriedade? É porque normalmente tem exercícios que talvez vão te dar a média e 2 dos outros valores para que você encontre o do meio, entendeu? Então, é só por isso. Mas essas duas propriedades são fundamentais e muito importantes. A representação prática de uma PG, ela é útil quando o exercício não te dá os termos da PG. Às vezes ele te dá uma situação. Por exemplo, a soma de 3 termos consecutivos de uma PG é tal valor e o produto é tal. Quais são esses termos? Por exemplo, então, esse processo ele é bem útil para que você encontre esses termos. Por que a gente escreve isso dessa maneira? Vamos entender a PG direito. Olha comigo. Imagina aí que você tem uma PG comum. Olha só. Aí sua PG tem lá, ó, eu vou colocar 8, 32, 128 e assim sucessivamente. Eu tinha te dito que a PG ela é o produto do termo anterior, né, pela razão, certo? Ah, Anderson, eu não sei identificar a razão. A razão é só você dividir o segundo pelo primeiro termo. Assim, ó. Nesse caso, a minha razão ela vai ser 8 dividido por 2. Então eu digo que a razão aqui é 4. Então, repara, se você pegar qualquer desses elementos de uma PG, o 3 deles em sequência, você tem isso aqui, ó. Repara, se eu pegar esses 3 aqui, ó. Repara que o 8 é 32 dividido por 4. E o 128 é 32 vezes 4, que é a razão. Então, essa representação prática não é nada mais, nada menos do que isso aqui. Ou seja, você pega o termo do meio, se você dividi-lo pela razão, você encontra o antecessor. Se você multiplicá-lo pela razão, você encontra o sucessor. Beleza? Ô Anderson, mas e as fórmulas de PG? PA tem fórmula, PG tem fórmula? Tem. PG também tem fórmula. Aqui eu vou passar as mais... Como que eu posso te dizer assim? As que você mais vai usar. Porque ainda existe as fórmulas de produto, mas elas não são, assim, não aparece tanto em exercício quanto a do termo geral e a da soma, tá? Então, o termo geral da PG. O que a gente tem? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. O que é esse monte de letra? Fácil. Olha... O AN, sempre que ele aparece assim, ele é o enésimo termo. O que é esse enésimo termo? É o último termo que me importa, tá? Que eu preciso. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma PG de 15 termos, o AN é o termo que está na posição 15. Ele é o último termo. Certo? O A1, o que é o A1? Ele é o primeiro termo. Então, é o primeiro termo que aparece na PG. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que uma PG ela começa de, por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, o A1 é o 1, que foi o primeiro número que apareceu. O que? O que é esse que? Esse que é a razão. Ô Anderson, se ele é razão, por que ele não começa com R? Justamente porque a razão na PG ela é encontrada a partir de um quociente, ou seja, é a divisão do segundo pelo primeiro termo da PG, ou do terceiro pelo segundo, ou do quarto pelo terceiro, e assim sucessivamente. Isso é a razão, como ela é obtida a partir de um quociente, para fazer ela ficar diferente da PA
passou-se a usar ela como que, tá certo? E o N? O N é o número de termos, é a quantidade de termos que a PG tem. Então, por exemplo, se eu falo de uma PG que tem 30 números, então o N é 30, tá certo? É a quantidade de termos. Agora, e essa fórmula da soma aí que são duas? Pois é, menino, PG tem disso. Você tem soma de uma PG finita e soma de uma PG infinita. Os números, as variáveis que tem aqui são as mesmas. A única coisa que se diferencia é o SN. Mas eu acho que é óbvio, é a soma, tá certo? E como que a gente sabe que a gente vai usar uma fórmula ou outra? Se por acaso o problema te falou a quantidade de termos que ele quer a soma, então você usa a soma finita. Se por acaso o problema não te falou a quantidade de termos, então é a soma infinita. Anderson, isso ficou vago. Imagina o seguinte, pensa comigo. Você um problema aí, ele pega uma bola de borracha e joga ela no chão. Deixa ela cair no chão. Ela começa a quicar, certo? Os últimos kicks dessa bola, eles são impossíveis de serem contados. Por quê? Mesmo a uma distância ínfima do solo, a bola ainda continua quicando, ela continua vibrando. Como essa vibração ela é imensurável, digamos assim, né, de certa forma, então a gente diz que ela se trata de uma PG finita. Mas aí você deve estar se perguntando, ô Anderson, e como que isso vai vir para mim numa prova de vestibular, por exemplo? Pois é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então se liga aí que é hora da prática. Uma fábrica vendia 12 camisetas por mês para certa rede de academias desde janeiro de um determinado ano. Devido ao verão, essa venda foi triplicada a cada mês de setembro a dezembro. O total de camisetas vendidas nesse quadrimestre e a média de vendas por mês durante o ano foram respectivamente. Então repara o seguinte, esse exercício ele te pergunta a média e o total de camisetas vendidas dentro do quadrimestre. Eu vendia 12 camisas por mês, certo? Só que de setembro a dezembro foi triplicando esses valores, certo? Você pode fazer uma soma normal, né? Triplicar os valores e somá-los, ou pode fazer a soma da PG, tá certo? Se eu considerar que setembro foi o meu A1, e a partir de setembro começou a triplicar, não foi? Não era 12 por mês? Então quer dizer que o meu A1 é 36, que é 12 vezes 3, certo? A razão nesse caso é 3. Por que é 3? Porque triplica, tá? Então, dá pra gente montar pela fórmula da soma. De setembro a dezembro, a gente teve o seguinte, a fórmula da soma, ela é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A soma, então, ela vai ser 36 vezes 3 elevado a quanto? A quanto? Não é um quadrimestre? Então, meu N é 4 menos 1 sobre 3 menos 1. Resolvendo, você tem 36 vezes 81 menos 1 sobre 2. A gente resolve aqui, o SN, então, vai ser 36 vezes 81 menos 1 é 80, dividido por 2 é 40. Então, o SN vai ser 1440. Então, no quadrimestre, ele vendeu 1.440 camisetas. E qual foi a média de vendas anual? Observe. Pensa comigo.
aqui foi um quadrimestre, certo? Até ali tinham passado, então, 8 meses, concorda comigo? Só que em 8 meses ele vendia 12 camisas por mês. Ou seja, em 8 meses, ele vendeu 96 camisetas. Concorda? Então, para que a gente possa fazer a média, a gente vai ter só que fazer isso, ó. A média vai ser as 96 que ele vendeu nos primeiros 8 meses do ano, mais as 1.440 que ele vendeu no restante. Quantos meses tem o ano? 12. Então, dividido por 12. Se eu somar isso aqui, ó, dá 1.536. 536 dividido por 12, isso vai dar 8. Serão 128. Resposta certa, então, 1.440 e 128. Beleza? Outra questãozinha aí diz assim: lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas a metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente efetuados pela bola até o momento do repouso é... Esse exercício ele é um pouco maldoso, mas vamos por partes. Lembra que eu te falei que quando você quica uma bola, que ela quica várias vezes, não tem como você contar, é uma PG infinita, certo? Então, eu sei que aqui vou ter que usar então a soma da PG infinita. Por que que é soma? Porque pediu a soma do deslocamento. Então eu tenho o seguinte, ó, a altura era o meu A1, era 4 metros, a altura total que a bola tinha. Cada vez que ela quica, ela volta à metade, então a razão é 1/2. Certo comigo? Então, vamos lá, ó. Se é assim, então a gente tem a razão das descidas, a soma das descidas que a bola dá, será, soma é igual a 1 sobre 1 menos Q. Soma, então, é o A1, que é 4 sobre 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 é 1/2. Como que eu sei? Multiplica aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1/2. A soma, então, 4, 1/2. Não dá para resolver assim, né? Conserva o número de cima, inverte e multiplica o número de baixo. Então, eu tenho 4 vezes 2 sobre 1. 4 vezes 2 dá 8 metros. Aí o cara vai lá e marca 8 metros feliz da vida. Só que o exercício pediu a soma de todos os deslocamentos. Isso aqui é a soma só das descidas. Mas a bola, cada vez que ela bate, ela sobe. E a soma das subidas? Como que a gente faz? Então, quando ela sobe, vou colocar subidas mesmo. Toda vez que ela sobe, repara que a partir da primeira vez, ela estava na altura de 2 metros, né? Cada vez que ela sobe, ela subiu a primeira vez 2 metros. Da segunda vez, né? Ó, a primeira vez ela subiu 2 metros. A segunda vez ela já foi diminuindo essa altura pela metade. Então, jogando na fórmula, a gente tem 2 sobre 1 menos 1/2. Então, eu tenho 2, já vou fazer isso aqui direto, né? Que eu sei que dá 1/2. Então, a gente tem 2 vezes 2 sobre 1. Que é 4 metros. Ou seja, ela desceu 8 metros e subiu 4 metros. Então, ela teve um total de 12 metros de deslocamento. Beleza? Então, exercício maldoso de PG infinita. Aí, agora você faz o seguinte, vai aqui na descrição, pega a lista de exercício, dá uma treinada. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo nas redes sociais que estão lá em cima no canal
e eu vou fazer o possível para te ajudar, beleza? No mais, não esquece, se não é inscrito, se inscreve. Se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece de deixar o like para ajudar a gente a compartilhar. No mais, muito obrigado. Valeu!